Seja uma casa, um escritório, uma lanchonete, um parque de diversões, uma sauna, qualquer coisa. O que você quiser pode ser feito utilizando containers. Fala pessoal, sou eu de novo por aqui, o Jimmy do canal Ajude o Próximo. E aí, tudo bem com vocês? E galera, hoje eu farei um vídeo que eu já estou preparando há bastante tempo. E eu acho que é um vídeo que pode interessar aí a você que está construindo, ou tem vontade, ou tem interesse sobre projetos utilizando containers. Então, segura o tema de hoje: 10 erros que cometi no container. Bom pessoal, o vídeo de hoje ele é justamente para mostrar para vocês coisas que eu poderia ter feito diferente. Na verdade tem umas duas desses 10 itens que eu vou falar, uns 2 itens eu não necessariamente fiz no meu projeto, mas eu vi que deram algum tipo de problema em outros projetos. Para que vocês pensem, né, reflitam sobre esses pontos e possam contornar, possam refletir e não cometer o erro que eu cometi ou que eu vi. E que o projeto de vocês tenha menos chance de ter coisas aí que possam trazer algum tipo de probleminha ou desconforto no futuro. Vamos ao primeiro erro: caixa d'água. Ela precisa ser colocada alta para que justamente a queda, né, a altura da colocação desse reservatório possa gerar uma queda de água que entregue uma pressão suficiente para você ter água na sua cozinha, para você dar aquela descarga e mandar um pouco embora, como eu falei nesse vídeo tudo sobre o banheiro. O erro nesse caso aqui foi que a gente não pensou muito bem sobre a questão da colocação da caixa d'água. A gente acabou não podendo utilizar a caixa d'água, a gente teve que utilizar um outro método que eu vou falar agora para vocês. Por quê? Porque a gente poderia colocar uma caixa d'água em cima do container, mas ela ia ficar feia, né? Você faz todo um projeto pensadinho, bonito e tal, e a gente vai lá e mete uma caixa d'água azul, né, em cima da parada. A gente pensou também em fazer algum tipo de revestimento, tipo esconder a caixa d'água, que era uma possibilidade também. Mas eu definitivamente não queria nada em cima do container, porque eu tenho planos para essa área de cima e você já viu isso em algum vídeo por aí. Então a nossa alternativa foi utilizar a água da rua e utilizar uma chamada bomba de passagem, né? A água ela chega nessa bomba e essa bomba meio que arremessa a água com um pouco mais de pressão. E a segunda coisa foi a gente ter um reservatório no chão, né? Um reservatório enterrado. E lá a água ficar acumulada, como se funcionasse uma caixa d'água normal, e aí tem um outro tipo de bomba que fica instalado acoplado a esse reservatório, que puxa a água do reservatório e arremessa para a tubulação do container. Esse erro da caixa d'água proporcionou um outro erro, que foi basicamente o sistema de descarga do banheiro. Quando você tem bastante pressão no seu sistema, você pode utilizar a chamada válvula hidra, né? A válvula hidra é aquela que fica na parede, assim, encaixada, e aí fica o vaso sanitário embaixo. Aí você aperta aquele botãozinho da descarga e ele libera a passagem da água, e a água vem com uma força enorme e vai lá e empurra os cocô tudo pra ir embora. Só que para isso acontecer, a água tem que ter pressão, não é mesmo? Então você ou tem que ter uma caixa d'água alta, ou tem que ter uma bomba que possa pressionar a água. Com a bomba ele não funciona tão bem, porque o tempo de você apertar a hidra e a bomba sacar que precisa mandar água para o sistema não dá o tempo que precisa ter a pressão. A gente teve que contornar a utilização da hidra utilizando uma chamada caixa acoplada, que é aquela que fica em cima do vasinho sanitário, assim, que é bem mais ecológica, inclusive, que a água entra nesse reservatório, enche, né? E aí você, quando precisa, aperta, daí tem o botão do número 1 e o botão do número 2. Este foi o segundo problema: caixa acoplada ou hidra. O terceiro erro, pessoal, tem a ver com a escada de acesso à parte superior do container. Como vocês já viram em centenas de milhares de vídeos, a minha escada ela é externa, né? Por quê? Porque uma escada interna é legal, mas ela é boa quando você tem um projeto com mais containers, daí o seu espaço não fica tão prejudicado. Como aqui a gente utilizou 2 containers, ou melhor, um de 12 metros cortado ao meio, seria muito ruim ter, além de tudo que a gente precisa, uma escada na parte interna. Então a gente decidiu fazer a escada externa, até porque os ambientes são independentes. Só que a gente precisou fazer um ajuste na colocação da escada. E nesse ajuste da escada a gente acabou
com a escada, travando uma das janelas de baixo. Então foi um erro bem ruim, assim, né? Um erro até que grosseiro, mas a gente já identificou uma forma de corrigir isso. O quarto erro, pessoal, que eu vou falar agora, não é necessariamente um erro, é uma escolha. Quando eu comecei a planejar com o pessoal esse projeto aqui, eu quis muito utilizar elétrica embutida, porque eu já tinha tido experiência com elétrica aparente e eu imaginei que o acabamento fosse melhor, que ficasse mais bonito utilizar a elétrica embutida, né? Vocês entendem bem o que é isso. A embutida, a tomadinha, é aquela que fica pra dentro da parede, e a aparente é aquela que é uma caixinha fora que tem um caninho que aparece. Só que o que aconteceu foi que isso gerou uma série não de problemas, mas de coisas que a gente precisou se dedicar, precisou realizar e que não necessariamente precisaria se fosse uma elétrica aparente. Para você fazer uma elétrica embutida, principalmente trabalhando com gesso, isso não só para container, mas eu acredito que para qualquer outro tipo de obra, né? Você precisa fazer um planejamento muito bom. Primeiro, de onde vão estar essas tomadas, depois é feita toda a passagem dos fios e etc, com as mangueiras, os conduítes, né? Aquele amarelinho corrugado. E aí você precisa demarcar onde vai ficar cada tomada, e aí o eletricista passa toda a fiação, o gesseiro vem, coloca o gesso, e aí o eletricista vem e faz os acabamentos e a instalação das tomadas. O acabamento fica bom? Fica bom. Em alguns casos, galera, é difícil fixar a tomada, porque às vezes ela fica meio que sambando, fica meio solta, daí tem que botar mais um parafuso, aí você tem que comprar uns suportes específicos para gesso para poder fixar bem a tomada. Além dessa questão da mão de obra para fazer assim a elétrica embutida, existe o fato de que você fica muito travado na questão remanejamento. Tipo, depois quando você vai utilizar o teu espaço, mesmo que você tenha planejado, você vai ver, porra, essa tomada aqui não ficou tão boa, não tô utilizando ela aqui, ela poderia estar aqui. Se você tem uma elétrica externa, você só pega, desaparafusa, move, aparafusa de novo, dá acabamento ali no gesso com massinha corrida e tá acabado, a tomada já tá no lugar novo, como se sempre tivesse estado ali. Na embutida, meu amigo, na embutida não é assim. Na embutida, amigo, você tem que rasgar o gesso, tirar a tomada, rasgar o outro gesso, botar a tomada, e aí, cara, fica uma merda. Quinto erro que cometi em container. Quando a gente comprou o nosso container, a gente lá na empresa que nos forneceu, a gente já pediu para eles mandarem pintados. Nós dissemos assim, olha, nós queremos aquela caixa ali, já passa uma tinta e já manda. Nós pedimos bem assim, entendeu? Aquela caixa ali, passa uma tinta e manda. Aí eles pegaram a caixa, passaram a tinta, amarelão lindo, automotivo, maravilhoso, brilhante, secreto, e mandaram a caixa pra gente. Daí chegou a caixa, ó que bonita, está amarelo, muito bonito, bem como a gente gostaria. Aí, ótimo, só que não tem janelas, vamos fazer janelas? Vamos fazer janelas. E aí vieram os serralheiros, né, com suas máquinas, e começaram a recortar as aberturas. Quando ele foi fazer a fixação dos batentes, ele precisou usar o que, meu amigo? Ele precisou usar um palito, um palitinho assim, ó, que ele bota uma máscara, e ele vai bzz, bzz, com esse palito, vai soldando. Só que aí essa solda, ela aumenta muito a temperatura, muito a temperatura da chapa, ali em volta de onde está ocorrendo a solda, né? Imagina o que é grudar um ferro no outro e fica quente, imagine isso. E aí o que isso fez? Eu lhes pergunto. Isso queimou a nossa pintura. Não queimou toda a pintura, mas isso gerou uma queimadura nas áreas próximas onde foi feita essa solda. Ficou preto chamuscado, parecia que filha da mãe tinha acendido a porra de um incenso e tinha queimado aquela merda. Então o correto é você fazer toda a parte de recorte, solda, antes de pintar, faz tudo isso. Aí deixa os batentes fixados. Aí você pinta tudo lindo, maravilhoso, depois leva pro lugar, bota e aí fixa os vidros. Vamos agora ao sexto erro ou problema que você pode ter com o seu container, que é justamente a questão do uso dos vidros. Eu falei agora sobre os recortes, né? Após esse processo de recorte, é feita a colocação dos vidros, sejam eles janelas ou portas ou o que você queira colocar de vidro. Depois que você colocou vidro no seu projeto, você precisa tomar cuidado com certas vibrações, certas movimentações que a caixa possa ter. Principalmente se você for pensar em movê-la de lugar. Mas o nosso problema aqui foi que a gente fez a colocação dos vidros e ainda faltavam algumas instalações
ou de barramento, de furação por algum motivo, e isso geravam vibrações na caixa metálica. E aí essas vibrações poderiam ter estourado vidros, porque eles meio que, tipo, tremiam, sabe? Então o correto é fazer tudo isso antes e, por último, realmente colocar os vidros. O 7º erro é a questão do piso, tá, pessoal? Aqui no nosso container, a gente optou por manter o piso original de madeira. Muita gente se surpreende, mas eu achei muito bonito esse piso. Ele é muito bonito. A gente fez um tratamento lixô, passou um verniz bem forte. E é muito massa de chegar e falar para uma pessoa, esse aqui é o piso original. Imagina quantas cargas não passaram por aqui, sacou? Eu acho melhor, se você quiser fazer o revestimento do seu container, que você utilize um piso laminado, né, bonito, escolhe um modelo e faz o revestimento. Você também pode colocar piso, né, mas um problema que eu vi acontecer foi que um container ele foi feito num local, lá a estrutura foi montada, não foi meu, não foi um projeto que eu tive envolvido, foi um projeto que eu visitei. E aí a pessoa fez com porcelanato, ficou tipo um espelho, assim, lindo, porcelanato é muito bonito. Eles precisaram fazer um transporte, um remanejamento da caixa depois dessa fase. E aí essa vibração, galera, eu não sei exatamente se bateu, aconteceu alguma coisa ali no transportezinho que rachou o porcelanato, pessoal. E daí a pessoa, dona desse projeto, teve que arrancar e fazer de novo, enfim, teve lá uma mão de obra toda, porque precisou movimentar o container após a colocação desse piso. Se você trabalha com laminado, eu acredito que isso não aconteça, porque o laminado ele trabalha normal, ele não é tão sensível a esse tipo de coisa, porque ele é mais flexível, né? Assim como a madeira, que é a própria do container. 8º erro ou problema com container. Bom, pessoal, este erro, na verdade, não é um erro gravíssimo, mas ele é um erro de aproveitamento. Vocês sabem que para poder fixar o gesso, né, na chapa, você precisa fazer o que é chamado de barramento, né? Eles pegam tipo barrinhas de ferro e fixam ao longo do container, soldam, e aí depois a chapa de gesso é fixada nesse barramento, né? Ela não, obviamente, não dá pra encher de furo a chapa do container, ninguém é idiota de fazer isso, porque vai entrar água pra caramba, ou umidade, ou qualquer coisa. Então a chapa do container não se fura, ou se fura o menos possível. E aí por isso que é feito o barramento, que daí o gesso ele é fixado nessas coisinhas que são soldadas ao longo do container. O erro, né, de planejamento e de aproveitamento que foi cometido aqui no meu projeto foi que o barramento, né, a colocação dessas barrinhas, principalmente no teto, elas foram feitas assim, se eu não me engano, né, longitudinalmente no container. Ocasionou que a gente não conseguiu aproveitar tão bem as placas de gesso. Então, para ter um melhor aproveitamento, as barrinhas teriam que estar assim, que daí você fixa a placa de gesso inteira e você tem um melhor aproveitamento dela. E como elas foram fixadas assim, algumas a gente colocou inteira, mas no final elas precisaram ser cortadas, porque não dava a distância toda. E aí a gente não conseguiu aproveitar tão bem as chapas, a gente teve que comprar um pouco mais de chapas e sobraram pedaços maiores que, se o barramento fosse ao contrário, isso não teria acontecido. O nosso 9º erro ou problema com container é sobre furos. Planeje seus furos. Galera, o planejamento de furos no container, ele é muito importante. Eu comentei agora há pouco que você não pode sair furando a sua chapa do container aleatoriamente, porque isso pode te trazer problemas de infiltração e, dependendo do furo, de como for feito, pode até enfraquecer a sua estrutura. Você vai precisar ter alguns furos no seu container. O furo, por exemplo, da entrada de energia, né, do fio que vem lá de fora até entrar na sua caixa de energia, isso vai ser um furo na chapa. Você vai precisar ter um furo que é por onde vai sair o seu aterramento, que vai precisar ir para fora, e você vai precisar ter furos da instalação hidráulica, né? A entrada de água e a saída do esgoto. A gente cometeu um erro na posição da furação da saída do esgoto do vaso sanitário e a gente teve que fazer outro furo. E aí a gente teve que tapar o furo anterior e isso deu bastante forrobodó, porque a gente precisou fazer um acabamento ali e não ficou original como deveria, né? O 10º erro ou problema que podem acontecer com containers. O 10º item, galera, é simples. É tão simples que a gente acaba não
fazendo como deveria ser feito, que é justamente acompanhar a execução das coisas. Muitas coisas, pessoal, principalmente quando a gente faz containers, envolvem criatividade. Tem ideias que estão na nossa cabeça que a gente às vezes não consegue transmitir corretamente para as pessoas, e isso pode acarretar em falhas, em erros, né, durante a execução do projeto. Principalmente porque container é um negócio que envolve criatividade, então às vezes a gente pensa em umas coisas mirabolantes, e na hora que vai executar, não passa isso direito para o profissional, para a pessoa que vai fazer, e aí o cara acaba não entendendo, entendeu uma coisa, tu falou outra, e aí, bum, tá feita a besteira. E aconteceu uma coisa aqui no meu container, no meu projeto, que foi isso, assim, não foi uma coisa prejudicial, né, não foi, assim, péssimo, mas foi uma coisa que me incomodou um pouco. Aqui na parte interna do container, a gente fez uma área dele, como eu já mostrei pra vocês no vídeo Tour pelo Container, acho que foi o último que eu postei, tá aqui em cima nesse card pra vocês assistirem, que foi justamente a parte do estúdio, né? Eu fiz uma pequena parede, fiz ali uma parte interna que é um estúdio, tem um revestimento diferente dentro daquelas paredes, para que a gente possa trabalhar mais com áudio ali dentro, né? Tem alguns acabamentos que ainda precisam ser feitos, mas a estrutura em si tá pronta. Eu queria que tivesse um vidro entre o estúdio e a parte interna do container, que quem estivesse fora pudesse enxergar lá dentro, quem estivesse gravando, fazendo qualquer coisa, tipo uma janelinha de estúdio mesmo, talvez vocês já tenham visto isso em algum lugar. E a gente tinha um vidro para ser colocado ali, e eu queria que esse vidro fosse colocado na horizontal. E aí eu falei, pro cara, esse vidro tem que ir aqui e tal, o cara tava fazendo a paredinha ali de gesso, e aí eu saí pra fazer umas coisas, pra comprar mais material, saí pra ver não sei o que, pra conversar com o pessoal, e aí eu voltei, tipo, algumas horas depois, e aí o cara tinha feito a parede. Só que em vez de colocar o vidro na horizontal, ele colocou o vidro na vertical. E aí perdeu um pouco o sentido dessa história de ser uma janela de estúdio, sabe? Não prejudicou muito, eu também não pedi pra ele destruir e fazer de novo, porque ia ser um gasto de material enorme, uma perda de tempo e também gasto de mão de obra. Bom, galera, então é isso aí. Este foi mais um vídeo aqui do Não Ajude o Próximo, da série Jimmy Containers. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. 10 erros ou problemas que podem ser cometidos em projetos de container. Grande parte desses erros aí, como vocês viram, ou desses pequenos deslizes, aconteceram aqui no meu projeto. Eu quero agradecer, antes de mais nada, pela audiência de vocês, por vocês acompanharem, comentarem. Eu tive aí os últimos dias bastante atribulados, o ano já começou quente, então eu acabei dando uma espaçadinha aí na publicação de novos vídeos, mas eu já estou trabalhando para assumir novamente essas rédeas e compartilhar conteúdos mais frequentemente com vocês. Obrigado por curtir os vídeos, obrigado por comentar. Se você está assistindo esse vídeo porque encontrou aí pela internet, algum amigo seu compartilhou, por favor, se inscreva no canal, isso me ajuda pra caramba, você não tem ideia do poder, da força que está no seu mouse nesse momento, de você correr esse mouse e clicar no inscrever-se. Isso vai ser legal porque você sempre vai receber os meus conteúdos e eu vou ficar feliz por saber que você está assistindo, vou poder também pegar o seu feedback, beleza? Obrigado mesmo, galera, por todo o apoio de vocês, continuem compartilhando, continuem divulgando para amigos, porque eu tô adorando fazer essa série de container, eu curto muito fazer os vídeos pro Não Ajude o Próximo, e peraí que teremos mais conteúdos em pouco tempo. Eu já fiz uma bela listagem de conteúdos selecionados que eu vou gravando para compartilhar com vocês, beleza? Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer contato comigo, é só entrar na minha fanpage, tem aqui embaixo o link, ou enfim, cara, faz qualquer coisa, me manda um pombo correio, pega o passarinho do Harry Potter de Hogwarts, aquela pomba, e dispara aí da tua casa que ela vai chegar aqui e vai me trazer o recado, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo, valeu, falou!